Olá, tudo bem? Sou a Silvana, psicóloga clínica, e hoje eu queria conversar com vocês sobre um tema que ele é muito delicado. A gente trabalhando com a psicologia, a gente percebe o temor que muitas pessoas têm em serem medicalizadas com fármacos psiquiátricos. E aí eu vou falar para vocês de uma experiência pessoal. Eu já precisei tomar medicamentos psiquiátricos. Eu apresentei uma ansiedade generalizada, onde definitivamente o impacto da qualidade da minha vida foi assim muito forte. Eu não conseguia viver, estar no mundo de uma forma saudável, de uma forma autêntica, de uma forma que eu conseguisse realmente ser quem eu realmente gostaria de ser. O medo, ele me rondava desde a hora que eu acordava e se eu dormisse, né? Então, em um momento onde a dor e o desespero era tão grande porque eu não sabia manejar, eu não fazia ideia do porquê dessa ansiedade, desse desconforto que foi tomando uma forma, né, gigante, e eu não sabia qual era a função dessa ansiedade na minha vida naquele momento, eu procurei ajuda psiquiátrica. E confesso para você que foi muito difícil no começo encontrar uma medicação que me desse um certo alívio, porque a gente tem que imaginar que existe um tempo para que os medicamentos façam o efeito desejado. E quando fazem? Porque algumas vezes a gente tem que fazer mudanças, adequações, mudanças de dosagem, diminuições de dosagem, troca de medicamentos por conta de reações, né, que a gente não consegue lidar de uma forma funcional com elas. Então, no começo, realmente, eu acho que eu troquei de medicamentos umas 2 ou 3 vezes. E confesso para você que eu fiquei muito triste, muito desanimada, muito sem esperanças de que houvesse uma diminuição desse desconforto. Até que eu encontrei um profissional, e esse profissional, com uma escutativa, querendo saber da minha vida, como que funcionava, os medicamentos em que eu não me adaptei, mesmo depois do tempo, né, que se leva, ele prescreveu um medicamento e depois de mais ou menos 20 dias eu era uma outra pessoa. Eu me lembro de eu acordar e chorar, realmente chorar, porque aquele desconforto existencial gigante, ele tinha desaparecido. Mas o que levou às crises de ansiedade, a função da ansiedade na minha vida, o que ela veio trazer como sintoma para que eu entendesse como os meus pensamentos, as minhas crenças, aquilo que eu vivia estava sendo disfuncional e adoecedor para mim, ele não tirou, o medicamento não tirou. Então, e por um momento, eu não senti aqueles sintomas que realmente é um absurdo, né? A sensação da iminência da morte e que eu vivi como sintoma,
e a sensação de estar atenta o tempo inteiro e não ter um sono reparador e realmente viver a ansiedade 24 horas por dia. Eu não conseguia mais viver, sair, né, de uma forma natural. Me fez entender que os medicamentos psiquiátricos, eles são muito importantes. Há quem fale, há quem tenha preconceito, e tudo bem essas pessoas terem. Mas quando você está em extremo adoecimento, quando você está com uma dor existencial absurdamente fora da nossa realidade de sentir, só as pessoas realmente que sentem esses sintomas sabem do que eu estou dizendo. Então, vamos imaginar, se você tem uma dor no estômago, uma dor na cabeça, assim, né, como enxaqueca, uma dor muito forte, a gente toma medicamento, né? A gente não quer sentir a dor. Algumas pessoas conseguem ficarem sentindo dor e aí você fica pensando, mas se existe um medicamento, lembrando que se você não quer assim, tomar medicamento, tudo bem. Mas existe um medicamento que vai sanar a sua dor. E você insiste em ficar com essa dor. Então, muitas pessoas, elas vão à psicoterapia sem passar por um psiquiatra quando essa dor existencial é gigante, absurda, porque elas acham que só a terapia funcionaria para elas, né? E muitas vezes isso não dá, né? Dependendo da dor existencial, de como impacta na saúde dessa pessoa, na vida dessa pessoa, nos relacionamentos. Volto a dizer, só quem sente isso sabe como a gente quer sanar essa dor, né? Como a gente quer sanar esses sintomas totalmente disfuncionais, adoecedores. Então, muitas pessoas, elas acham que só a psicoterapia adianta. Então, eu tenho uma coisa para falar para vocês. Em alguns momentos, só a psicoterapia, ela faz um trabalho muito significativo. É muito bom. Sempre lembrando que a gente precisa de psicoterapia, mas a gente precisa de outras formas também saudáveis de enfrentamento. Exercícios físicos, a gente sabe como é muito importante. E vou dizer para vocês, não precisa fazer 30 minutos por dia. Faça aquilo que você consegue, aquilo que você dispõe, da forma com que você pode fazer no momento. Não pense assim, eu não consigo fazer 1 hora, então não farei. Não, vocês não sabem o benefício que é fazer 20 minutos por dia, 3 vezes na semana, meia hora. Enfim, você sabe de como é a sua vida e você sabe como você pode, né, manusear, né, os seus horários. Então não adianta eu falar quanto você precisa, né? Alimentação, gente. Não adianta eu falar que você precisa comer alimentos muito saudáveis. Eu não sei como é a sua vida, eu não sei como é a dinâmica da sua vida, eu não sei quanto você pode disponibilizar de comidas totalmente saudáveis, mas eu te digo que o quanto você puder fazer de bem para o seu corpo, se alimentando de uma forma adequada, o quanto você puder conseguir fazer isso, isso é muito bom para sua saúde, como mental, como total, né, física, geral. Eu quero que vocês entendam que o fato de você tomar medicamento em que às vezes só a terapia não dá conta, porque o sintoma, ele realmente já está cristalizado, ele já está introjetado, ele já está realmente, faz parte, né, do seu modo de viver, há necessidade de medicação psicoterápica. E quando a gente fala em medicação psicoterápica, ela tem um estigma gigante, mas
prestem bem atenção. Às vezes eu queria entender da onde começou esse preconceito contra os medicamentos. Uma coisa é você tomar um medicamento para se anestesiar e você continuar fazendo as coisas da sua vida e ir colocando toda a sua dor existencial embaixo do tapete. Outra coisa é, eu preciso sanar essa dor que é disfuncional e que eu não mereço sentir isso. Nenhum ser deveria sentir depressão, mas sente. Então, ou seja, se eu tenho uma gama de medicamentos que eu vou ter que experimentar, né? Vou ter que saber como são as reações no começo, porque tem muita gente que tem uma reação e ela já para. Então, existe um tempo, ele é cumulativo, existe uma série de sintomas que o corpo vai se adaptando. Então, para a gente ter as primeiras reações, assim, saudáveis, que você vê que você tem uma melhora, às vezes é um mês, depende de cada corpo, tá? Então a gente fala assim, um mês, mas depende de cada corpo. As reações adversas, aquelas reações que muita gente fala, eu tomei um medicamento para ansiedade e fiquei mais ansiosa, isso faz parte da medicação, na química do cérebro, não é uma coisa assim, que não é isolada, acontece com bastante pessoas, mas isso está esperado na medicação. Então, não há necessidade de se retirar antes de um tempo determinado. Porque em uma semana você pode estar muito mal e na outra semana você já sentir as mudanças assim significativamente. E aí, o que acontece? Quando essas mudanças elas melhoram, esses sintomas melhoram, a psicoterapia é uma forma de que, já que você não está sentindo essa dor existencial gigante, esses sintomas terríveis, você, com a ajuda da psicoterapia, a gente vai olhar de onde surgiu, para que surgiu, qual é a função desse sintoma na sua vida, o que ele veio te avisar. Eu não tenho nada, não sei. Tem sim. Existem várias formas e os psicoterapeutas que são especialistas nisso, que estudaram isso, eles têm um manejo, dependendo de qual abordagem é um manejo, mas todo sintoma, ele vem para te avisar de alguma coisa. É lógico, a gente sabe que existe fatores hormonais, fatores químicos, realmente, genéticos, mas a gente retirando todos essas possíveis, né, formas de adoecimento também, se a gente sabe que é um problema existencial, uma crise existencial, um ponto que precisa ser visto, conjuntamente, né, junto com a medicação, a gente faz a psicoterapia e é muito importante, muito importante. E aí a taxa, né, de melhora, do menor prejuízo na vida e em todos os aspectos, melhora muito, melhora de uma forma assim incrível. Então, por favor, você que está sentindo uma dor existencial gigante, você que está sentindo sintomas que você designa, intitula como ansiedade ou depressão ou qualquer outro transtorno, procure ajuda psiquiátrica, procure ajuda psicoterápica. Não deixa passar, não deixa a dor ser tão gigante a ponto de, pronto, agora vou. Comece a se conhecer, comece a entender que em alguns momentos, alguns sintomas vêm para mostrar algo para você e você precisa cuidar disso.
tá bom? Um beijo, até mais.